No último mês, nas últimas semanas, tiveram muitas coisas especiais, Bienal, Prime Day, se bem que eu acho que eu não comprei nada no Prime Day, não tenho certeza se foi no Prime Day. Enfim, muita coisa legal chegou e eu achei que valia a pena então trazer pra vocês e fazer um book haul. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária. Então eu resolvi trazer um apanhadão pra vocês e mostrar o que chegou aí nos últimos dias. Não é um vídeo de unboxing, mas a gente vai começar com um. Porque, gente, eu sei o que tem nessa caixinha, né? Porque a nota tá aqui e faz um tempinho que eu recebi ela. Mas eu sabia que no momento em que eu abrisse essa caixinha, eu ia querer ler esse livro aqui, né? Não é um livro, mas eu ia querer ler o que tá aqui desesperadamente. E notem, esse aqui é meu abridor, não falha nunca. Eu ainda tô lendo muita coisa, mas eu sabia que eu ia... Não usem, porque quebrei minha caneta. Nossa, isso nunca aconteceu, gente. Tem coisas que só acontecem em gravação. Bom, gente, eu usei outro abridor que não convencional pra poder abrir a caixinha. E tá aqui, gente. Olha, esse é o 4º volume de Heartstopper. Hoje eu organizei a minha estante e já deixei ali um lugarzinho pra ele, porque eu sabia que eu ia abrir esse livro hoje, então. E eu não tenho certeza se é o 4º ou se vai até o 5º volume. Eu acho que vai até o 5º. Pelo amor de Deus, se esse for o último, eu vou sofrer demais. Mas eu acho que vai até o 5º volume. E esse aqui é o 4º, então o último que foi lançado lá fora, o último que foi lançado aqui também. Eu não li esse livro ainda, então assim, tô muito curiosa. Eu já fui alertada que... Ai, veio alguma coisa dentro, ó, caiu. Eu já fui alertada de que talvez tenha sofrência, então vou preparar o meu psicológico. E olha, gente, vieram imãs. Olha, um mais lindo do que o outro. Eu amei. Não fiquem focando nos cachorros e foquem em mim. Enfim, gente, muito em breve vai vir aí, porque eu não vou conseguir ficar olhando pra esse livro aqui sem ler ele, tá? Então, é isso, primeiro livrinho. E atenção se você se interessou aí pelo sorteio, então fica bastante atento, porque eu vou falar sobre ele aí no decorrer do vídeo. Então a gente aproveita que a gente tá na Cia das Letras, né, e vai pra Suma. E aí, gente, eu recebi Lore Olympus. Eu tava, assim, sedenta por essa HQ, que é a coisa mais linda da minha vida. Por favor, cachorros, parem, eu preciso gravar esse vídeo. E eu tava vendo, assim, um monte de gente receber, um monte de gente ler e surtar. Quando eu recebi, comecei a ler, é uma história bem diferente do que eu imaginava, do que eu tava imaginando que seria, mas me apaixonei mesmo assim, gente. Eu li muito rapidinho, eu li num dia só. Depois me arrependi, mas tá aqui, tá em mãos, eu posso reler quantas vezes quiser, enquanto espero pela edição número 2, que vai sair em outubro, e a terceira já vai sair em março, e eu gosto assim, gente, eu gosto de saber quando as coisas que vão ser lançadas pra me programar, e pra saber que o meu sofrimento tem prazo de validade. E ainda da Suma também recebi Para o Lobo. E, gente, eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu fiz um unboxing lá no meu Instagram, postei um Reels, ficou muito, muito fofo. E esse livro aqui é uma Dark Fantasy e é só você olhar pra capa desse livro, você já sabe que se trata de um reconto da Chapeuzinho Vermelho. E o conto, né, da Chapeuzinho Vermelho, ele já é muito macabro. Então, eu tenho muita curiosidade. Às vezes vocês me perguntam como que eu tenho interesse de ler nos livros sem saber a sinopse, né, gente? E aqui não precisa ir muito longe, né? Se trata de uma fantasia, aliás, uma dark fantasy. Aqui a gente tem um reconto que eu também gosto muito, e é um reconto que vai se passar em floresta, provavelmente tem bruxas, todos os elementos que eu adoro, gente. Tem uma espadinha aqui no nome, então assim, é só olhar pra essa capa que eu já fico com muita, muita vontade de ler. Tem uma vela que tá aqui, tá super cheirosa, o contexto conversa comigo, e também tem uma playlist super legal no Spotify, então com certeza em breve vai vir aí essa leitura. Tinha outro livro aqui da seguinte, né, mas tudo ainda é Cia das Letras. Eu recebi um brinde lá na Bienal de criadores de conteúdo, que é Eu Beijei Shara Wheeler. Eu sempre falo Sarah, mas é Shara Wheeler,
da Casey Maxton. Essa aqui é a mesma autora de Vermelho, Branco, Sangue, Azul, que vai ter série, inclusive, e eu nunca li nada dessa autora, mas tenho bastante curiosidade, e com certeza vai ser por esse livro aqui, porque eu já tenho ele em mãos, e então facilita bastante. Não sei nada desse livro, só que essa capa aqui, gente, parece uma história da Barbie. Mas eu já ouvi falar que é super fofinha essa história, bem adolescentezinha. Mas junto com esse livro aqui veio uma cartinha que fala assim, só abra depois que terminar de ler. E isso, assim, me instigou demais, gente. Eu me sinto particularmente muito provocada. E assim, eu não vou abrir aquele negócio antes de ler, mas eu preciso abrir aquele negócio. Ou seja, eu vou precisar ler o livro. Agora a gente sai da Companhia das Letras e vai para Dark Side. Eu também recebi bastante coisa especial deles, começando por O Ano Mágico. Esse livro aqui faz parte então da coleção Magicae, que é uma coleção assim mais mística, que fala sobre bruxaria natural. E foi muito legal porque eu recebi esse livrinho aqui em julho. Julho foi o meu aniversário, então foi um mês super especial aí para eu começar a ler um pouquinho sobre e acompanhar esse tipo de conteúdo. Conversa muito comigo, muito com as coisas que eu acredito. Então foi muito, muito bem-vindo. Eu senti assim particularmente presenteada com esse livro aqui. E só para vocês terem uma noção então do que é esse livro aqui, né? Ano Mágico é um guia indispensável para você celebrar as estações do ano e se conectar cada vez mais com sua própria essência. Fases da lua, deidades, cristais, ervas, pássaros e cartas de tarô. Faça feitiços e rituais para se conectar com a energia que flui ao seu redor e dance no ritmo da natureza. Que seu ano seja mágico. Ai, eu amei, gente. Tudo pra mim. Recentemente eu também recebi Ela Seria o Rei. Eu tô bastante curiosa também pra conhecer essa história. Eu lembro que quando eles postaram, eu nem sabia muito sobre o que se tratava. Eu lembro que eu vi alguma coisa ali com relação à fundação da Libéria e também era uma história que mesclava um pouco de ficção histórica com fantasia, né? Meio que um realismo mágico. E quando eu recebi também esse livro, veio um cartão postal super bonitinho ali da Libéria. Então, assim, eu também adoro, desde quando eu li A Guerra da Papoula, eu tô bastante interessada nessas ficções históricas que acabam mesclando um pouquinho do real com o fantástico. Eu gosto bastante. E eu tô muito curiosa, então, pra conhecer essa história. Quase todos os livros que chegam, gente, eu tenho, assim, a maior dó de guardar, porque eu gosto de deixar eles empilhados aqui na minha cara. Porque eu vou terminando um livro, eu já sei qual pegar. Eu termino o livro, eu sei qual pegar. Blanche em Apuros, esse aqui que é um thriller. E, gente, vocês sabem que eu leio muito e eu recebo muita fantasia. E quando eu li esse livro, assim, eu senti um respiro, uma coisa assim que me chamou e eu quase comecei a ler ele também, se eu já não estivesse lendo um monte de coisa, mas eu tô muito curiosa. E eu lembro que eu recebi esse livro aqui bem na época que eu tava escutando o podcast da Mulher da Casa Abandonada. E aqui a gente tem, então, uma faxineira que já precisa lidar ali com alguns maus tratos das madames. Mas, assim, o ápice é quando um crime acontece e eles querem jogar a culpa pra cima dela, sabe? E aí ela vai ter que provar a sua própria inocência. Eu acho muito legal desse livro, gente, que parece que ele é sujinho, sabe? Então toda vez que eu pego ele em mãos, eu fico fazendo assim. Parece que tem um pozinho nele, assim, sabe? Eu fico tentando limpar. E ele é um livro, assim, super fininha. E eu acho que vai dar um respiro aí nas minhas leituras de fantasia. Eu não sei se eu vou ler ele em breve ou se eu vou ler ele em outubro. Porque em outubro eu gosto de fazer uma TBR toda temática. Toda mais, assim, macabra, mais sombria. Mas eu só sei que em breve eu também vou conhecer essa história. E pra encerrar Dark Side e a nossa surpresa que a gente combinou lá do começo do vídeo, eu também ganhei contos de fadas e poemas vorazes para alimentar a alma. E assim, gente, eu tô doida para ler esse livro. Eu tenho certeza que ele é a minha cara. Eu não sou uma pessoa muito dos poemas, tá? Embora eu goste, mas não leio tanto quanto eu gostaria. E se tem uma coisa que me agrada e que me envolve é a natureza. Então, quando eu vi a ideia desse livro aqui, eu sabia que eu ia gostar. Eu acabei pedindo para a editora para eles me mandarem, porque eu tava muito, muito, muito curiosa
pra saber. E é um livro bem fininho, eu acho que eu vou ler rapidinho. Só que acabou chegando 2 pra mim, então eu vou sortear um pra vocês. Vou deixar o formulário aqui na descrição e se vocês quiserem então correr lá para preencher, em breve eu vou ler esse livro, quem sabe a gente não acaba lendo e compartilhando um pouquinho da leitura. Agora a gente vai para a editora Rocco e eu tenho 2 coisas muito especiais para mostrar para vocês, né? A primeira então é Sem Amor, da Alice Oseman. Eu também peguei esse livro de brinde lá da Bienal. Muitos brindes, amo tudo na minha carreira. E eu podia escolher um livro lá do stand da editora Rocco e acabei escolhendo esse daqui, porque dos livros da Alice Oseman, esse é um dos que eu mais tenho interesse, porque aqui a gente tem uma personagem que, se eu não me engano, ela é assexual e também é aromântica, então tem tudo para eu me identificar com ela. E eu já comecei a ler esse livro há um tempo, quando ele não tinha previsão para lançar aqui no Brasil, e eu lembro que eu comecei a ler, eu li só assim o comecinho mesmo, e foi uma história que tava me abraçando, assim, sabe? Que, gente, nunca me identifiquei tanto, socorro. Foi muito boa a sensação e eu preciso muito conhecer essa história e saber se o abraço vai continuar, sabe? Saber o quanto que eu vou me identificar com essa personagem aqui, gente. Então, assim, não vejo a hora de ler também. Eu não vejo a hora de ler todos os livros. E outro livro muito especial da editora Rocco, então, que chegou recentemente, foi Filhos de Sangue e Osso. Mas como assim, Gisele? Você já não tinha esse livro? Eu já tinha, mas agora eu tenho uma edição especial. Que é uma edição, gente, com o autógrafo da autora. Durante a Bienal, foi no último final de semana da Bienal, teve um evento muito legal com a autora e alguns fãs. Eu fui convidada pela editora, mas eu não consegui voltar para São Paulo. Mas alguns amigos meus lembraram de mim no dia, compraram o livro só pra ela poder autografar. Então, e ela me mandou um vídeo maravilhoso. E eu tô colocando esse vídeo em tudo quanto é lugar, gente. Já coloquei lá no Instagram, nos stories, e também coloquei lá na timeline. E vou colocar também aqui pra vocês verem junto comigo. Olá, Gisele. You are very loved. You have a very wonderful friend. And I'm not meeting you this time in person. But I hope to meet you next time I'm in Brazil. I will definitely be back. Um beijo. Tchau, tchau. Tudo pra mim, imaginem como que eu não fiquei me achando depois desse vídeo. Eu tava num dia super baixo astral, imaginando que eu poderia estar lá. E aí, de repente, eu fiquei super feliz. E o livro chegou, então, esses dias, tá aqui em mãos. Eu já tirei o meu livro da estante, porque eu sinto que essa história, ela precisa chegar até outras pessoas e substituir por esse aqui, porque agora eu tenho um livro com o autógrafo da maior. E por falar em Bienal, então, eu peguei esse livrinho Medley, ou Os Dias em que Aprendi a Voar. É um livro nacional, quem me deu foi a Milena, na verdade eu peguei dela, a Milena da Ina Voada. Inclusive saiu um feat nosso aqui no canal, ainda não saiu, mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vai ter saído um feat nosso aqui no canal. E a Milena é tudo pra mim. E eu lembro que ela falou, gente, alguém quer um desses livros, né? Eu tenho mais de um. Aí eu dei uma olhadinha na cara dele, eu vi que é um livrinho que se passa ali nos anos 90, eu falei, acho que eu vou curtir. E aí eu peguei pra mim, não sei nada sobre a história, eu só vi isso mesmo, que é uma história de uma adolescente que se passa nos anos 90, que perdeu o pai, então talvez eu sei bastante sobre essa história. É um livro nacional, então eu achei super fofinho e é o tipo de livro também, serve para dar um respiro, às vezes, das leituras maiores que eu acabo fazendo, dos calhamaços. Então eu fiquei super interessada ali na hora e acabei pegando dela. Quem viu o meu vlog da Bienal sabe que eu comprei mais algumas coisas e entre as comprinhas então que eu fiz foi Os 6 Grows. E gente, esse livro aqui é uma leitura conjunta. Que já era pra eu estar finalizando ela e eu ainda não passei de 1/3, eu acho, do livro. Tudo isso porque eu tô lendo muitos livros ao mesmo tempo, eu tô num período assim em que eu tô conseguindo ler novamente bastante, pelos meus padrões, né? Então o meu ritmo ele tá bom e isso acaba atacando assim a minha ansiedade, porque eu quero ler tudo. Aí eu começo a ler vários livros ao mesmo tempo e não termino nenhum, sabe? Então eu tô tentando terminar alguns dos que eu já comecei pra poder focar em outros. E eu lembro que eu tava curtindo bastante esse livro aqui, desde quando eu dei a pausa, então pra poder focar
e outras leituras. Aqui a gente tem, então, uma princesa, que é a mais nova ali, em meio a 6. São 6 irmãos, na verdade, 7 filhos no total. E ela acaba conhecendo um dragão num lago. Só que um dragão aqui nesse lugar é bem, assim, algo raro, né? Assim como a magia também é rara. E como ela é a mais nova, e ela meio que apronta várias coisas, né? Porque o pai meio que, ele se sente culpado porque ele fala que ele afrouxou um pouquinho as rédeas com ela. E ela é uma pessoa que apronta bastante. Quando ela conta que ela conheceu um dragão, ninguém acredita nela, né? E agora ela quer provar que ela tá certa. Então eu tava curtindo bastante, mas eu pausei e eu espero conseguir retomar, então, antes que a LC acabe, gente. Socorro. Vocês estão vendo, ó? Tá até pulando aqui. Recentemente eu também recebi, gente, olha o surto que é esse livro aqui. Olha isso. O tamanho desse livro, gente. Que delícia. E eu fiquei chocada, porque esse livro tá lindo, ó. Capa dura, eu não sabia que era capa dura. Gideão, a Nona. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Hype lá nas alturas. Quem leu muito um tempo atrás, quando ele foi lançado lá fora, e muitas pessoas leram e falaram bem, foi a amiga Lu, que tem o canal, né, que tá meio paradinho agora, que é a Luísa Leituras. E eu lembro que ela leu e falou tão bem desse livro aqui, e desde então eu fico lembrando e eu quero muito ler esse livro aqui. Vai ter projetinho envolvendo esse livro, então fiquem atentos, porque eu quero ler e eu não quero ler sozinha. Eu lembro que a gente tem um universo meio que de space opera, mas ao mesmo tempo com elementos de fantasia, porque a gente tem algumas casas e a gente tem alguns espadachins, muitos elementos legais, intrigantes, e eu tô doida pra ler. Lá da Bienal eu também comprei, então, A Casa no Mar Cerúleo, e eu hypei nesse livro aqui por causa da Tami lá da Resenha dos Sonhos. Eu lembro que ela leu, falou que amou, e depois alguns amigos acabaram lendo também, falaram que é super fofinho, sabe? Então, tudo que eles falam, assim, acaba caindo assim no meu radar, porque eu acho que esse é um tipo de história que vai me agradar, que ele vai me dar um pouquinho de coração quentinho. Então tô bastante animada para conhecer esse livro aqui. Quase que eu comecei já ele, mas eu me contive, mas eu acho que eu vou ler bem recentemente. Também na Morro Branco eu comprei Lua de Sangue. Eu acho que esse é o único livro comprado aqui nessa lista. E eu pensei que eu tinha comprado ele na Prime Day, mas acho que eu comprei bem depois. Eu recebi ele na semana passada, acho. E esse aqui é o primeiro livro oficial do Audição Coletiva. A gente tá fazendo então a leitura conjunta. É um livro muito, muito, muito interessante. Eu acho que eu nem sei falar ainda sobre esse livro, porque eu ainda tô confusa, ainda estou me estabilizando aqui dentro dessa história, mas eu tô muito, muito, muito intrigada. Esse é um livro que tem bastante referência ali ao Egito Antigo, então a autora ela utilizou muitos elementos do Egito Antigo para construir essa história aqui, embora ela se passe em um planeta diferente. E aqui nessa história a gente tem um mundo que ele é muito regido, então, pelas suas mitologias, pela grande lua, que é a sonhadora, e por consequência disso, então, pelos sonhos, assim, das pessoas. A gente tem uma história ali com ceifadores, né, ou coletores, como eles também são chamados, e eles utilizam muito dos sonhos para fazer a magia deles. Só que eu paro aqui para não falar besteira, porque eu ainda tô no início dessa história e tô um pouco confusa, mas tá sendo uma leitura, assim, bem intrigante, bem interessante para fazer em conjunto. Tá todo mundo confuso, mas pelo menos a gente tá confuso junto ali, tá tentando compreender junto essa história. E assim fica o convite aqui para vocês participarem do Audição Coletiva todo mês. Então eu vou selecionar um livro para ler em conjunto. Eu acho que quando esse vídeo sair, já vai ter saído spoiler do próximo livro, que é o livro de setembro, que vai ser Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. Então quem quiser participar, aí fica atento para quando for sair o link do grupo, tudo certinho, pra gente poder, então, ler e conversar junto. E para finalizar, então, a gente chega na editora Intrínseca. Eu recebi, então, A Sociedade de Atlas, esse livro aqui, que ele é super controverso. Eu já escutei tanto coisas positivas quanto coisas negativas dele, só que eu continuo muito intrigada. Esse aqui é um livro de... como que chama? Dark Academia, isso. E eu li poucos livros, assim, desse gênero, esses livros que se passam em
universidade, esses livros que tem um pouco mais de inteligência e mistério conectados assim, e eu gosto muito desses elementos. E eu escuto muito o pessoal de fora falando bem dessa história e também da sequência, então eu tô bem curiosa para conhecer essa história e tomar aí minhas próprias conclusões. Com certeza também vem aí em breve, assim como todos os outros dessa lista. E para finalizar, junto com a Sociedade de Atlas, eu recebi A Guerra da Papoula. Esse aqui, ó, já foi lido, já surtei e fiz um vlog de leitura para vocês. Eu vou deixar o link aqui nos cards, é o último vlog de leitura que saiu, então. E esse é um livro que eu tinha muita expectativa, mas mesmo assim isso não me atrapalhou durante a leitura, porque ele é um livro que começa de uma forma muito simples, mas vai assim desabrochando, sabe, no decorrer da leitura, e ele acabou me surpreendendo muito, apesar de do quanto que eu esperava dele. Ele me deu tudo e um pouco mais, e é um livro que todo mundo que tá lendo tá gostando também. Então eu não vou nem falar muito sobre a história em si, porque eu já fiz um vlog bem grandão falando sobre ele, surtando sobre ele bastante. Mas em suma, é um dos livros que eu mais esperava no ano e ele alcançou assim as expectativas, o hype é real. Eu amei muito esse livro, foi 5 estrelas favoritados e vão lá ver então os meus surtos com relação a esse livro. É muito bom pegar um livro dessa pilha que eu já tenha lido. Então é isso, gente, esses foram os grandes recebidos. Eu estou até cansada depois de mostrar tudo pra vocês. Como eu disse, valia a pena fazer esse vídeo e mostrar o tanto de coisa legal que chegou e o tanto de coisa que eu tenho pra ler agora. E me acompanhe então nas redes, no Instagram, eu vivo postando os detalhes da edição. Quando chega uma coisa nova, eu mostro por lá também. Me segue no Twitter, onde eu falo um monte de baboseira. Continue me acompanhando por aqui, porque eu sempre trago um resumo ou faço alguns vídeos específicos com relação às leituras. Então, espero que vocês tenham gostado. Me contem quais desses livros que vocês já leram, qual que eu coloco na frente. Me ajuda então a decidir qual que eu leio primeiro, ou qual que vocês também estão bastante ansiosos para conhecer. Não esquece então de conferir se você é inscrito e se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!